Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Augusto Bortolotto e eu vou apresentar sobre a identificação de açúcares redutores, focando na síntese dos testes de Tollens e de Benedict, seus respectivos mecanismos envolvidos e falar um pouquinho sobre o assunto também de aldeído, o que envolve assim os testes que a gente vai ver de açúcares redutores. Mas antes de chegar aos açúcares, vamos falar um pouquinho sobre a oxidação de aldeídos em geral. Os aldeídos são um grupo funcional que pode ser oxidado com relativa facilidade para ácidos carboxílicos, né? Por exemplo, a oxidação de álcoois com um oxidante forte, como o ácido crômico, o H2CrO4, resulta em um aldeído que é rapidamente oxidado por um ácido carboxílico. Essa reação, ela, com ácido crômico, né, ganha o nome de seu inventor, o Sir Edward Jones, sendo conhecida como oxidação de Jones. Durante esse processo, o aldeído é oxidado e o agente oxidante é reduzido. É sempre dessa maneira, no caso, né? Outra forma de encarar essa afirmativa é dizer que o aldeído é o agente redutor nesse processo. E dando spoiler, por isso que os açúcares são chamados de redutores, porque eles sempre contêm o aldeído na sua estrutura que é o agente redutor. E a lista de reagentes que oxidam aldeídos não para por aí. Temos uma vasta gama de agentes oxidantes que podem ser empregados, como KMnO4, KHSO2, KiO4 e etc, etc, etc. Mas dependendo do tipo de intuito, deve-se considerar para que e para quem eu estou fazendo essa reação. Se a resposta for para pessoas leigas, podemos dizer que uma reação que tem uma mudança visual é o melhor caminho para se percorrer, porque para quem não é da área, uma solução que era incolor e continua incolor, além de ela não vai entender o que está acontecendo, ainda ela vai achar chato, né? E a mudança de cor não é somente boa para leigos, mas também para quem é da área, pois baseado nessas mudanças, os efeitos de absorção de luz pode se quantificar, seguindo alguns outros passos, né? A quantidade de açúcares redutores em uma solução desconhecida. Dito tudo isso, o que devemos entender agora é um pouco mais sobre os carboidratos. Os açúcares, eles pertencem a uma classe chamada de carboidratos. É comum representarmos os carboidratos com a forma clássica de Fischer, pois podemos identificar se ela é uma aldose, que vai conter um grupo aldeído, ou se é uma cetose, que contém um grupo de cetona. Se é uma pentose também, né, que contém 5 carbonos na sua cadeia principal, ou se é uma hexose, que vai conter agora 6 carbonos. Além disso, a gente pode dizer que se o carboidrato é L ou D, que é relacionado com a posição do grupo hidroxila, ou H, no carbono anumérico da estrutura, ou seja, no penúltimo carbono ou carbono em cima do agrupamento alcoólico. Aqui nessa imagem a gente pode ver exemplo, né, de hexose, de pentose, aldose e cetose, e esse é o Fischer, né, que é tanto se fala, mas a gente nunca vê o químico na graduação, né, as fotos de pessoas a gente quase meio que esquece, né, mas enfim, a gente tem aqui os quatro exemplos aqui, e chegando agora, o carboidrato ele não vai se apresentar nessa forma aberta de Fischer, porém, ela vai se apresentar em sua conformação de cadeia fechada, como esquematizado nessa figura. Nela, a gente pode ver que a D-glicose está em equilíbrio com ambas as formas, alfa e beta, sendo a beta a forma que tem maior porcentagem de equilíbrio, ou seja, ela é mais estável. Né? Quando fechamos um carboidrato no anel, podemos dizer que ele se tornará um desses dois grupos. Ou ele é uma furanose, lembrando a estrutura do furano, que é um anel de 5 grupos, ou uma piranose, lembrando a estrutura do pirano, que é um anel de 6 membros. Ambos os anéis são heterocíclicos e contêm um oxigênio em sua cadeia fechada. Para formar um pirano, o H do carbono 5 precisa atacar o carbono da carbonila, que representa o grupo funcional da estrutura. Já para formar o furano, o H precisa estar ligado ao carbono 4 e atacar a carbonila. A forma ativa por oxidação é a forma linear de Fischer, porém, a concentração do aldeído em qualquer momento é pequena. Ela é menor que 1. Mas como então podemos obter o produto de oxidação? A reação justamente ocorre pois estamos no equilíbrio, e para isso utilizamos uma premissa do nosso bom e velho amigo Le Chatelier, que diz que se for imposta uma alteração de concentrações de temperatura ou pressão, o sistema químico em equilíbrio
em um sistema químico em equilíbrio, a composição do sistema deslocar-se-á no sentido de contrariar a alteração que for sujeito. Logo, se a gente diminui a concentração da forma linear, mesmo que ela seja pequena, em comparação às outras duas fechadas, nós estamos diminuindo a concentração no meio, dessa forma, né? E para restabelecer a concentração em equilíbrio, os isômeros alfa e beta eles se abrirão para formar mais da forma linear. Assim, vamos diminuindo, ou seja, consumindo os reagentes fechados, até certo ponto que não vai ver mais carboidrato fechado. E não nem mais carboidrato também, né? Vai ter só o produto de oxidação, que é um ácido carboxílico. E agora, antes de partirmos para as reações específicas de identificação, podemos focar em quais carboidratos reagirão para formar um ácido carboxílico. A resposta é nem todos, porque não é porque é carboidrato que vai se oxidar para formar um ácido carboxílico. Para saber quais tipos de carboidratos que se oxidarão, é, podemos analisar as estruturas de cadeia cíclica para saber se, na sua forma aberta, né? Assim, a gente pode predizer se aquele composto vai reagir. Nessa imagem que a gente está vendo ali nesse slide, a gente pode ver que os redutores, onde, por exemplo, a maltose e a lactose, é, contêm grupos hemiacetais. Porém, a frutose ela é classificada como açúcar redutor, mas se olharmos superficialmente, não identificamos o hemiacetal. Como que é, como que é isso? A resposta é sim, identificamos o hemiacetal, mas ela não é uma aldose, ela é uma cetose. Porém, o aldeído está ali escondido, porque ele vai ficar só exposto quando a gente tem um equilíbrio na forma de cetona com enediol, que seria o nosso intermediário, e posteriormente forma o alfa-hidroxialdeído. Ou seja, basicamente a gente forma o aldeído a partir de uma cetona. E somente se houver um OH do carbono alfa-carbonila na extremidade, né? Não na cadeia, na parte ali de baixo, na direita, né? Então, de modo geral, a gente pode dizer que serão redutores, né? Que não serão redutores os monos e os disacarídeos que carecem de um hemiacetal e polissacarídeos onde a proporção de hemiacetais para ligações de acetal é muito baixa. O amido é um exemplo dessa última não classificação, né? Porque ele tem cerca de 300 a 600 unidades individuais de glicose, mas apenas uma unidade terminal de hemiacetal, ou seja, a ponta do polímero, né? Então, a agulha no meio de um palheiro de acetais, né, não é o suficiente para dar um teste positivo para açúcar redutor. Então, esses polissacarídeos não são considerados açúcares redutores. E eu fiz um pequeno quiz aqui, então vamos ver. Se quiser passar o vídeo aqui, eu vou falar a resposta depois, mas se quiser, né, tem aquela expectativa para ver se acertou. Mas enfim, dentro desses exemplos abaixo, qual que a gente esperaria que desse teste positivo para açúcar redutor? Então, vamos passar para o próximo para a gente ver. A resposta, então, seria A e B, já que na C, o carbono vizinho, o heteroátomo, não contém grupo OH, mas sim metila, o CH3, né? E um grupo éter. E em D só temos ligação acetal. A gente não pode estar, ele não pode estar na forma aberta. E por fim, na E, embora contenha M-acetal na ponta do polissacarídeo, não será redutor, né? Porque a quantidade de M-acetal é 1 sobre 300, né? É bem pequena porcentagem em relação ao que tem só um, né, no caso. Né? Não vai ser, não vai dar positivo, porque a quantidade é muito pequena. E agora que a gente já sabe o que é um açúcar redutor, a gente pode explorar os métodos qualitativos e quantitativos para a identificação desses açúcares. E um primeiro método que a gente vai falar aqui vai ser o método do reagente de Tollens. E tem esse nome devido ao seu criador, né? O reagente de Tollens, então, foi criado pelo alemão Bernhard Christian Butterfield Tollens e é baseado na reação redox entre um aldeído e um complexo de cobre, formando ácido carboxílico e prata metálica. A reação ela é um tanto quanto curiosa, pois a prata sólida formada ela cria um espelho na vidraria utilizada. Mas, bom, vamos por parte, né? Primeiramente, precisamos preparar o reagente de Tollens, correto? Aqui nessa imagem, então, estão contidas
as etapas de formação do complexo. O passo 1, o hidroxódio é adicionado ao nitrato de prata até formar um precipitado marrom claro, que é oxidado, que é o óxido de prata. O passo 2 é adicionar amônia, que se coordenará com a prata, formando hidróxido de amin prata 1, que é o nosso reagente de Tollens. E já o composto sintetizado, e que já temos composto sintetizado, a gente pode partir para o mecanismo. Embora a graduação inteira a gente tenha visto poucas reações que envolvem radicais, essa reação de Tollens contém esses radicais. Primeiramente, o aldeído se rearranja para sua forma carregada negativamente no oxigênio, deixando o carbono positivo, né, um carbocátion, e esse passo é a ativação da carbonila, para então o oxigênio poder atacar com um só elétron, sinalizado por meia seta, a prata positiva do complexo, formando então a prata metálica e deixando o aldeído como radical, com um radical no oxigênio. O carbono ainda continua positivo, então é passivo de ataque nucleofílico. E como há hidróxido no meio, o OH ataca o carbono, formando uma ligação COH. O próximo passo é a transferência de próton, onde o hidrogênio migra para o oxigênio, levando consigo somente um elétron. E pronto, formou-se o OH e deixamos o carbono dessa vez como radical. Então, o carbono radicalar ataca a prata com um elétron, formando mais um mol de prata metálica e um carbocátion, que sofre ataque do próton do OH, formando a água e no próton, né, formando água e posteriormente se arranjando para formar carbonila. Como o meio é ácido, logo temos que se forma o ácido carboxílico. O OH é desprotonado e por isso que a gente tem que adicionar uma fonte de ácido para matar a reação, protonando oxigênio negativo para formar o OH. É um teste bem bacana porque é a formação de espelho e aqui estão algumas imagens do resultado positivo. Outro método chamado de teste Benedict leva o nome do criador dele, né, Stalin Rositer Benedict, e também é baseado na precipitação de metal, mas agora não mais em estado metálico, mas sim em forma de óxido. E a forma cobre, e é o cobre, não a prata. Bom, vejamos primeiro a síntese do reagente. Ao contrário de Tollens, ele só requer um passo, envolve a reação de sulfato de cobre com carbonato de sódio e citrato de sódio. O cobre se coordena ao citrato e pronto, já temos o reagente ali. Então é só reagir com aldeído para formar o ácido carboxílico e um precipitado de óxido de cobre. A solução muda de cor conforme temos quantidades diferentes de açúcares. Azul é para negativo, verde é para traços de açúcar, amarelo é para concentração baixa, laranja moderada e vermelho tijolo é a concentrações altas, que é a maior concentração, que são representados os valores maiores que 2%. E essa mudança de cor parece alguma coisa que a gente conhece, não é mesmo? Tipo algo que muda a cor conforme a concentração. E, exatamente, vai lembrar uma coisa que vocês estão na cabeça, que vai ser a gente vai fazer uma curva de calibração para poder determinar uma quantidade de açúcar em solução. E então, para isso, vamos primeiramente imaginar dois casos. Se nós colocamos uma cubeta, transferindo essas soluções aqui nesse slide. Se a gente colocar num VVIS e a TVAs absorbantes, a gente vai plotar uma curva. Só que a curva não vai estar boa, mesmo sendo com luzes diferentes. Né? Percebemos que as concentrações não estão lineares. E o que devemos fazer então? A resposta correta seria fazer uma diluição das concentrações para podermos traçar uma curva reta dessa vez. Então ela vai ficar mais ou menos assim. E pronto. Já temos uma curva de calibração e agora com uma solução desconhecida a gente pode quantificar o quanto de açúcar redutor tem apenas colocando ela nas condições do reagente Benedict. E caso a absorbância ultrapasse o valor máximo, a gente pode realizar cálculos para retornar a concentração original. E para finalizar, esses métodos de identificação de açúcares redutores não só se aplicam à pesquisa e à graduação, mas também como na medicina, onde se usa para detectar a presença de glicose na urina, e caso positivo, o resultado do exame dará como glicosúria, que vem do grego glicos, que significa açúcar, e uria, que significa urina. Então, é a presença de glicose na urina. É uma condição comum aos pacientes que apresentam diabetes mellitus não controlada. E a indústria de alimentos, que vai ser na avaliação da qualidade do vinho e na fermentação alcoólica, por exemplo, né? Quando há açúcar residual ou não, se há substrato, né, que é o açúcar, para fermentação das leveduras, ou se todo o açúcar foi convertido em etanol e etc. E também na avaliação do caldo de cana, em que quanto de açúcar está presente e a cana está ou não madura. Então é isso, pessoal. Eu agradeço pelo tempo de vocês. Muito obrigado pela atenção e até mais.